Muito bem, Celso Arruda, que bom tê-lo aqui novamente. E por uma razão... sempre é meu, eu sempre digo assim, né, senhor? Que beleza, então isso aí é duplo, né? Então, na verdade, o Celso vem aqui no momento em que nós estamos vendo aí no Brasil e no Rio Grande do Sul, quer dizer, a federação toda tentando resolver os problemas do país, novamente com a surrada, não reforma tributária, mas aumento de impostos. Isso não resolve. Na verdade, né, Silvio, eu até estava conversando com alguns colegas essa semana, desde que eu trabalho com a área contábil, a área de economia e a área de empresarial, mais de 40 anos, não queria dizer minha idade, mas mais de 40 anos. Estamos juntos nessa, viu? Eu nunca vi o governo buscar uma solução inteligente. A solução mais fácil é aumentar impostos. Ele não consegue administrar a sua própria despesa, isso não é nenhuma novidade, não consegue cortar na carne, como se diz, e a solução mágica, lógica, é aumentar os impostos. Só que eu entendo que a sociedade chegou no seu limite. Nós não temos mais margens. Tu vê hoje, o desemprego está aumentando, a economia está parada, e o governo, tanto federal como estadual, só fala em aumentar impostos. Então, se não houver uma mobilização muito grande da sociedade agora, até começo a brincar que eu estou pregando, não aumentar nada de imposto e deixar. Já tivemos outros países que saíram da solução da crise, enfrentando essas questões de custo do gasto com o governo, do governo. O governo não pode aumentar imposto impunemente e nós pagar. E a sociedade tem que se dar conta, né, que o governo não pode tudo, né? E, na verdade, quando se aumenta essa carga tributária do Brasil, ela até não é, do ponto de vista assim, relativo, ela não é alta. O problema é que não se tem um retorno disso. Tem países como a Suécia, por exemplo, que tem a carga tributária em torno de 60% do PIB. A nossa é 40 e poucos, chega a 40% em média. Mas não temos nenhum serviço. Quer dizer, se tu vai hoje precisar de saúde, de educação, de infraestrutura, está tudo precário no Brasil, há muito tempo. Então, o que se faz, né, Celso, tu vai concordar comigo, aquela história de se criam dificuldades para se vender facilidades. Aí depois tem essas operações Lava Jato, Zelotes e tal, por quê? Porque o empresário não aguenta isso, então começa a sonegar impostos e depois, quando vai ter que acertar as coisas com o leão, ele acaba fazendo o quê? Corrupção. Na verdade, né, Silvio, a carga tributária no Brasil, você tem um exemplo que é a Suécia, que a gente estudou recentemente, lá é maior, mas o retorno é total. Sim, claro. Te dar um exemplo assim, bem claro, comparar a Suécia. A Suécia, todo aquele político do Congresso Nacional Sueco que não mora em Estocolmo, mora fora, ele quando vai a Estocolmo participar das reuniões do Congresso Nacional Sueco, ele tem lá uma pousada para todos ficarem juntos. Eles não têm as mordomias que nós. Aqui no nosso estado, que está falido, quebrado há muito tempo, cada deputado tem 25 assessores. Para quê? Para ficar no interior tomando chimarrão, para manter contato com as bases. Quem pagamos somos nós. E o Legislativo, como tem uma folha à parte, nem no escalonamento de folha lá ele entra. O Judiciário também não entra. Então, na verdade, além de ser uma política extremamente onerosa para as empresas, e também tem uma questão muito da economia. A economia está parando, e não é através de aumento de imposto. Quanto mais imposto eu aumentar, menos condições de trabalho eu vou dar para a população. O empresariado vai ter que... Ele não consegue mais suportar, ele não consegue repassar no preço. E nem o empresário, ele trabalha com prejuízo. Se trabalhar com prejuízo, ele vai quebrar. Aí vai ao encontro que acabou de falar. Começam já alternativas não tão legais, começa a ver corrupção, sonegação, contrabando. E aí, ao invés de aumentar, a receita diminui. É uma questão tão lógica, né? Agora o governo federal está dizendo que está surpreso com a redução da arrecadação de impostos. Mas não tem por que eles estão surpresos. Eles aumentaram de tal maneira, tornaram a economia tão difícil, engessada, que a capacidade econômica das empresas diminuiu. Se diminuiu, paga menos imposto. É simples. Tem uma forma, eu não me lembro qual é o economista que fez, um economista famoso aí, eu acho que americano, que chega num momento em que a elevação da carga tributária chega num nível que ela passa a ser, marginalmente, a ter um decréscimo. Então, a partir do nível, nós já ultrapassamos de muito esse nível. Então, e esta fórmula, ela pressupõe que a partir dali os governos reduzam o aumento. Agora, o que falta no Brasil é autoridade para o governo. Nós sabemos que o governo está completamente desacreditado, desmoralizado, tudo que ele fizer não vai dar resultado. Então, é por isso que se tem esse movimento aí, não é golpe, porque a Dilma foi eleita, não pode ser destituída? Pode. O Collor não foi eleito? Foi, com muito mais razão de ser, ele tinha uma plataforma política que essa mulher não teve. Então ele foi eleito e foi defenestrado, porque na
a função que ele exerceu como presidente, que foi confiado pela população brasileira, ele também fez corrupção, muito menos, diga-se, 1% do que é atual. Então, não é golpe isso. E a presidente perdeu a autoridade, não tem autoridade para continuar. Na verdade, na hora que ela não tem autoridade nenhuma, nem credibilidade, ela não vai conseguir aprovar nada no Congresso. Com certeza. Aí começa o famoso, já histórico no Brasil, que é o toma lá da cá. Para conseguir aprovar alguma coisa, vai ter que dar mais coisa para os parlamentares. Mais corrupção, mais dinheiro nosso tirado da educação, segurança e saúde para os políticos. Para distribuir da maneira que ele bem entender. E aqui no nosso estado, infelizmente, também, está acontecendo a mesma coisa. Eu estava assistindo a televisão ontem, assisti essa semana a televisão, e daí deu a questão da Assembleia. Os funcionários públicos invadiram a Assembleia e possibilitaram os congressistas de votarem. No outro dia, fecharam a Assembleia. Daí faltou, o argumento deles que faltou democracia. Democracia é uma rua de duas mãos, vai e volta. Faltou um dia antes e faltou depois. Eu tenho que respeitar a opinião do outro. E aí surgiu assim, até a presidente do CPR, que eu achei estranho, totalmente favorável, que o professor ganha pouco, é uma remunerada, não tem condição de trabalho. Tem que melhorar todas as condições de ensino. Mas ela falou assim, todo aquele deputado que votou a favor da reforma agora, nós vamos, a cada base, ele não vai ser mais eleito. Com todo o respeito que ela me merece, eu não sei que força que ela tem para não eleger um deputado, porque ele votou contra o interesse da categoria dos funcionários públicos. E não é nem para os atuais, é para os futuros que vão entrar no Estado. Então, existe uma confusão muito grande, até esse dia eu li de um jornalista interessante, essa tese, que no Brasil se conjuga, muito sou eu, não somos nós. Eu penso em mim. Davi Coimbra. O Davi Coimbra fez uma bela coluna sobre isso. Até maravilhosa. Maravilhosa. Então, nós pensamos muito em nós. Então, o funcionário público pensa nele. Mas o Estado não consegue mais. A semana eu tive um governo do Maranhão, disse assim, nós temos que cuidar para não ficar igual ao Rio Grande do Sul. Todo respeito ao estado do Maranhão, se dizia antigamente que lá seria o estado pior será. E se botar o Maranhão era mais pior será, que era Maranhão, Piauí e Ceará. Nosso estado está atrás desses. Nós conseguimos ficar o último estado no Brasil hoje em capacidade de investimento. E nós sabemos muito bem, por várias razões... E não é aumentando imposto para resolver isso aí. Várias razões políticas, econômicas, ideológicas, né, sobretudo. Esta, para mim, pesa muito na questão ideológica. Graças a Deus, o Rio Grande do Sul está se desvencilhando dessa questão ideológica e acho que a aprovação pela Assembleia, fechada lá, da complementação previdenciária dos funcionários é um grande passo histórico. Parabéns ao governador, aos deputados que votaram a favor e não foram demagogos como alguns deputados que saíram da Assembleia com a mão em punho aqui, ó, PSOL, PT... Olha, lá em cima eles estão aprovando isso e aqui não aprovam. Isso é hipocrisia, demagogia. Esses políticos aqui não podem ser eleitos. Aí a presidente do CPR, a senhora que é do PT, a senhora do PT e o CPR sempre teve essa ligação, os sindicalistas do PT que estão por trás disso, você tem que ter maturidade. Se aqui vale uma coisa, lá também tem que valer. É o mesmo princípio. Onde é que está a lógica? Isso é só hipocrisia. Enquanto acontecer isso, nem o Brasil, nem o Rio Grande do Sul, nenhum dos dois vai para frente. E nós não seremos nunca modelo a toda a terra como o nosso hino está pregando. Celso, eu acho que... na verdade, eu só queria complementar aqui, porque a gente sempre tem que falar da questão de maneira muito global, da questão dos recursos humanos. Aproveitar minha colega de bancada. Hoje o desemprego está latente nas empresas. As empresas não conseguem mais absorver. Então, na hora que eu estou aumentando o imposto e vai inviabilizando a capacidade de investimento das empresas, eu estou gerando desemprego. Isso é uma lógica tão básica que os governadores não entendem isso. As empresas não conseguem mais sofrer realmente carga tributária, está gerando um grande desemprego e o Brasil está parando. Está piorando a situação. Celso, obrigado pela tua presença. Vem mais seguido, né? Tua presença aqui sempre é reclamada. Já voltamos.